Todos nós cometemos erros. Talvez você tenha esquecido uma reunião importante. Talvez tenha chamado acidentalmente seu professor de mãe. Talvez você tenha apertado o botão errado e enviado sua rotina de yoga para seus 11 milhões de assinantes, em vez de outro vídeo incrível de curiosidades, antes de apagar rapidamente. Bem, não importa o quão embaraçoso tenha sido seu erro, você pode ficar tranquilo sabendo que não foi tão ruim assim. Não se compara a apertar um interruptor que mergulhou uma cidade inteira no caos ou não apertar um único parafuso que levou a um derretimento cataclísmico. Portanto, prepare-se para se sentir melhor consigo mesmo enquanto exploramos alguns pequenos erros que tiveram grandes consequências. Declara um motim. Ninguém gosta de um blackout. Sem TV, sem internet, sem luz por várias horas. Ugh! Sim, eles são inconvenientes, mas nada comparado ao blackout mais lendário de todos os tempos. Em 13 de julho de 1977, 3 raios atingiram a instalação da Com Edison em Nova York. Em um instante, a cidade de Nova York e o condado de Westchester ficaram às escuras. O operador tinha cerca de 15 minutos para restaurar a energia e colocar a instalação de volta em funcionamento. Um período de tempo razoável, certo? Bem, para fazer isso, o operador precisava acionar uma série de interruptores na ordem correta. Infelizmente para os habitantes de Nova York, esse operador não identificado cometeu um erro. Ele perdeu um interruptor e, como resultado, a cidade ficou escura e sem energia por 25 horas. Ainda assim, os nova-iorquinos são conhecidos por serem razoáveis, calmos e equilibrados, certo? Não, é claro que não. Eles imediatamente mergulharam no maior motim que a cidade já tinha visto. Lojas foram saqueadas, infraestrutura pública foi vandalizada, carros foram incendiados, a cidade foi consumida pelo caos. Resultou em 1.000 incêndios, 1.600 saques e 3.700 prisões. Estima-se que um interruptor perdido tenha custado à cidade quase 300 milhões de dólares em danos. No entanto, houve outra consequência inesperada do blackout: o surgimento da música hip hop mainstream. Equipamentos de mixagem profissional e de música eram caros, e na época eram produtos extremamente sofisticados. Após o roubo desses equipamentos, eles estavam quentes, o que significa que a polícia estava ansiosa para recuperá-los. Isso forçou os saqueadores a vender o equipamento rapidamente a preços enormemente reduzidos. A maioria dos compradores era composta por nova-iorquinos mais pobres que, de outra forma, teriam dificuldade em pagar por isso, e as novas gerações de músicos em Nova York de repente tiveram acesso ao equipamento de que precisavam para fazer a música que desejavam. O hip hop passou de um gênero de nicho para um fenômeno nacional em questão de anos. Talvez se tivessem acionado um interruptor diferente, teríamos visto meu sonho de techno country se tornar realidade. Valeu a pena o blackout para eventualmente termos Run DMC? Deixe-me saber nos comentários abaixo, e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo incrível. Continuando. Revelação de brasa. Quando os pais fazem festas de revelação de gênero para seus bebês não nascidos, alguém além deles realmente se importa. 1. O que? Eu vou deixar de ser amigo de você se você tiver uma menina? Bem, por mais estúpido que eu ache que sejam, pelo menos não são perigosos. Isso é, até 5 de setembro de 2020, quando Ângela e Refúgio Jimenez exageraram um pouco. Eles organizaram um encontro na floresta perto de sua casa, em Eldorado, Califórnia, e decidiram tornar a revelação especial com pirotecnia. Parece que ambos estavam com a cabeça nas nuvens, porque fogos de artifício e florestas secas no verão não se dão bem, especialmente considerando que setembro de 2020 estava 20 graus mais quente do que os verões anteriores. Uma bomba de fumaça dramaticamente cronometrada acabou incendiando um galho, que acendeu outro galho e outro. Vamos apenas dizer que as coisas saíram do controle rapidamente. O fogo se espalhou pela floresta seca rapidamente e em breve casas e edifícios próximos estavam em chamas. O verão rigoroso e seco tornou o combate ao fogo difícil, e ele ardeu por incríveis 23 dias. Durante esse período, famílias evacuaram suas casas, estradas foram fechadas devido à fumaça, e muitos negócios não puderam operar. Quando o fogo finalmente se dissipou, havia consumido 23 mil acres de terra, 15 empresas, 5 casas e a vida de um bombeiro. O inferno causou cerca de 40 milhões de dólares em danos, e no final, a família Jimenez foi acusada de 30 crimes.
O nome e o sexo do bebê nunca foram revelados ao público quando ele nasceu. Se for um menino, espero que o tenham chamado de Burnie. Pode ser difícil acreditar que fogos de artifício possam causar tanto estrago, mas mesmo que não incendiem uma floresta, eles ainda são perigosos. Não acredita em mim? Veja isso. O que você está vendo ali é o resultado de outro pequeno erro. Um funcionário de uma fábrica de fogos de artifício em Seest, Dinamarca, escorregou enquanto carregava uma caixa de fogos de artifício. A força de sua queda fez com que eles disparassem em todas as direções, o que fez com que mais fogos de artifício fossem disparados, criando um espetáculo destrutivo deslumbrante. O acidente danificou mais de 2.100 casas, tornando 176 delas totalmente inabitáveis. 2.000 pessoas tiveram que ser evacuadas, dezenas ficaram feridas e cerca de 100 milhões de euros em danos foram causados. É isso. A partir de agora, vou tomar muito cuidado. Vou soltar fogos de artifício apenas no micro-ondas, onde é seguro. Sem tempo para cochilar. Espiões, nós os amamos. Nos filmes, eles são elegantes, mortais e têm os aparelhos mais legais. Mas eu odeio te desapontar, eles não são perfeitos. Este é Irish Albert, e durante a Primeira Guerra Mundial ele era o tesoureiro dos espiões alemães que operavam nos Estados Unidos. Ele garantia que esses espiões fossem pagos a tempo, tivessem os suprimentos certos para suas missões, juntamente com os documentos de que precisavam. Portanto, ele era uma pessoa importante. Em 1915, os Estados Unidos ainda não estavam oficialmente na guerra, mas estavam fornecendo munições e suprimentos aos aliados europeus. A Alemanha considerou isso nicht gut, não bom, e montou uma enorme rede de espionagem sabotando as linhas de produção dos Estados Unidos, subornando autoridades e causando todo tipo de problemas. Um dia, Albert entrou em um trem em Harlem, Nova York, sentou-se, depois de um tempo, adormeceu. Olha, quando você atinge uma certa idade, precisar de uma soneca ocasional é compreensível. O que é menos compreensível, no entanto, é adormecer em um trem bem ao lado de sua maleta contendo os nomes, localizações e missões de todos os espiões do país. Albert acordou sonolento e desceu do trem antes de perceber que não tinha sua maleta. Ele voltou correndo, mas ela já havia sido pega por agentes do serviço secreto americano que estavam em seu encalço. Albert aterrorizado colocou um anúncio no Evening Telegraph oferecendo $20 pela devolução da maleta, mas o governo dos Estados Unidos não estava tão apertado de dinheiro. Os Estados Unidos agora tinham evidências que comprovavam a sabotagem da Alemanha, o que eles usaram para enviar todos os embaixadores e diplomatas alemães de volta à Alemanha. Isso deixou todos os espiões alemães no escuro, sem saber para onde ir ou o que fazer. A Casa Branca então vazou essa notícia para a imprensa, humilhando a Alemanha e a fazendo parecer fraca no cenário mundial. Os Estados Unidos eventualmente entraram na guerra em 1917, e embora isso não tenha sido inteiramente culpa de Albert, foi um escândalo que chocou muitos americanos para fora de sua anterior postura passiva em relação à guerra. Então, lembre-se, não importa o quão mal você possa ter errado, você nunca inclinou acidentalmente a balança de uma guerra mundial. História de canto. Durante a maior parte da história humana, o voo era um sonho belo e inatingível. Hoje, é uma questão mais apertada que de alguma forma sempre o coloca entre dois bebês chorando. Ainda assim, foi emocionante por um tempo, e em 1950 não havia nada mais emocionante do que o novo avião Cometa de Havilland. Era o primeiro avião comercial a jato do mundo, ostentando um design futurista alimentado por 4 impressionantes motores turbojato Ghost. Seu sucesso nos testes de voo em 1949 e em 1952, o elegante avião começou a transportar passageiros ao redor do mundo. No entanto, apenas um ano após o seu lançamento, a tragédia aconteceu, um deles caiu em pedaços no ar. Essa foi uma incrível infelicidade para a de Havilland. Na década de 1950, as companhias aéreas dos Estados Unidos experimentavam cerca de meia dúzia de acidentes por ano. Considerando que havia milhares de voos por ano, isso era apenas uma extrema falta de sorte. Mas então, outro avião se desfez no ar. A investigação revelou que as falhas estruturais eram a causa dos acidentes. Os problemas com o projeto original foram identificados, e medidas foram tomadas para corrigi-los. O Comer foi retirado de serviço, e a aeronave foi reprojetada e melhorada. No entanto,
Esses incidentes mancharam a reputação da de Havilland e do avião Come. Outros fabricantes de aeronaves avançaram com projetos mais seguros e confiáveis, e o Come nunca recuperou sua posição no mercado. Esses pequenos erros tiveram consequências enormes para a de Havilland e sua promissora aeronave Come. Demonstram como mesmo as falhas aparentemente menores podem ter impactos significativos em setores de alta tecnologia como a aviação. Dentro de 2 anos, 3 Comets caíram, resultando na perda de 89 vidas. 3 quedas em 2 anos foram além de má sorte. Algo estava errado, e depois de várias investigações, um culpado improvável foi encontrado. Olhe esta imagem do Come ao lado de um Airbus moderno. Percebe alguma diferença? Aqui, vamos dar um zoom. São as janelas. Observe como as janelas do Airbus têm cantos arredondados, enquanto o Come tem cantos duros e angulares. Na engenharia veicular, um canto quadrado ou ângulo é considerado um amplificador de estresse. Quando você aplica pressão a um objeto, é mais provável que ele se quebre em torno de um amplificador de estresse como esse. Pense em um Toblerone. Os cantos duros onde as pontas se encontram é sempre onde você o quebra. As janelas de canto quadrado ao redor da fuselagem do Come eram particularmente vulneráveis à pressão. Afinal, elas estão na parte frontal de um avião voando a 450 milhas por hora. Após algumas viagens, essas janelas quadradas cederam, enquanto as arredondadas teriam permanecido fortes. É triste pensar nisso, mas essa única decisão de design estético acabou custando muitas vidas. A de Havilland redesenhou imediatamente seus aviões, e nenhum avião apresentou janelas quadradas desde então. Hoje, o último Come foi desativado e transferido para um hangar de avião que funciona como um museu. Vamos apenas esperar que esse hangar não tenha janelas quadradas, ou ele nunca voará. Ferramenta solta. O sonho de viagem espacial sempre foi uma ideia que une toda a humanidade. Um dia, juntos, podemos tornar o impossível possível. Ao longo dos anos 50 e 60, a URSS e os Estados Unidos competiam para ver quem chegaria à Lua primeiro. Porque, como qualquer sessão de comentários do YouTube lhe dirá, primeiro, é sempre o melhor. Os soviéticos foram os primeiros a lançar um satélite ao espaço com o Sputnik em outubro de 1957 e se tornaram os primeiros a lançar um ser vivo ao espaço apenas um mês depois. Descanse em paz, Laika. Você era um verdadeiro herói. Conforme os anos passavam, no entanto, os americanos começaram a se aproximar. Em 1962, eles anunciaram seus planos para o Saturno V, que eles acreditavam que levaria um homem à Lua. Não querendo ficar para trás, os soviéticos começaram rapidamente a trabalhar em seu ambicioso foguete N-1, com um objetivo semelhante. Foi uma corrida acirrada até 3 de julho de 1969, quando o N-1 foi gloriosamente lançado antes de descer muito desastrosamente de volta à Terra. O evento foi uma tragédia, ceifando a vida dos cosmonautas a bordo e esmagando o espírito soviético. Na época, a bola de fogo do N-1 foi a maior explosão feita pelo homem já registrada, além da bomba atômica. O desastre atrasou a URSS anos, tanto economicamente quanto no cenário mundial. Para piorar, o Saturno V americano foi lançado sem problemas 13 dias depois, em 16 de julho de 1969. A América pousou um homem na Lua, e isso fez história, mas quase não aconteceu. Você vê, essa explosão catastrófica que alterou a história foi causada por um parafuso solto. Acontece que pouco tempo após o lançamento, um parafuso mal apertado no N-1 foi sugado para dentro de uma bomba de combustível. Lá, ele ricocheteou em alta velocidade, interrompendo o fluxo de combustível e provocando uma grande bola de fogo. Se não fosse por esse pequeno descuido, poderíamos ter visto a bandeira soviética congelada para sempre na Lua. Crianças, verifiquem o trabalho de vocês. Erro titânico. Todos nós conhecemos a história do Titanic, o navio de cruzeiro supostamente inafundável que navegou pelo Atlântico, atingiu um iceberg e afundou nas águas geladas, custando a vida de cerca de 1.500 pessoas. Ao longo das décadas, a causa exata do desastre foi analisada minuciosamente, especialmente por James Cameron, e o dedo acusador frequentemente aponta para um homem, Fred Fleet. Ele era o vigia a bordo do Titanic e era seu trabalho detectar obstáculos na água. Então, ele deve ter sido muito ruim em não notar o enorme iceberg, certo? Bem,
como muitas histórias do Titanic, é mais complexo e trágico do que parece inicialmente. Pouco antes de o Titanic partir, os executivos de cruzeiros de alto escalão decidiram que queriam o respeitado marinheiro Henry Wilde na tripulação. Wilde era experiente, então quando ele foi incluído na lista da tripulação, outros membros da tripulação foram rebaixados em sua patente para abrir espaço para ele. É aí que entra David Blair. Embora o Sr. Blair também fosse um marinheiro experiente, sua presença não foi solicitada, como a de Wilde. Acreditava-se que mover Blair para uma patente inferior o insultaria, então ele foi removido da viagem. Afinal, ele não seria necessário com Wilde a bordo. É aqui que ocorreu um acidente pequeno, mas incrivelmente trágico. Você vê, quando Blair saiu, ele esqueceu de entregar algo pequeno, mas muito importante, para seu substituto, uma chave. Esta pequena chave pertencia a um armário vital no ninho de corvo do navio. O que este armário continha? Os binóculos de Fred Fleet. Através desta série infeliz de contratempos, Fleet não pôde acessar seus binóculos na noite do incidente. Isso significava que ele não conseguia ver muito ao redor do navio e não conseguiu avistar o iceberg até que fosse tarde demais. Fleet sobreviveu ao incidente, mas foi atormentado pela culpa pelo resto de sua vida. Ele testemunhou perante o Senado que, se tivesse tido seus binóculos, teria evitado o desastre com certeza. A chave foi encontrada posteriormente e vendida em leilão em 2007 por 90 mil libras, cerca de 200 mil dólares hoje. Embora, em um ponto, tecnicamente, teria sido inestimável. Pausa para um rápido cigarro. Essa próxima história é importante porque lida com os perigos do tabagismo. Não, eu não quero dizer estragar seus pulmões, desenvolver um vício ou causar problemas de saúde debilitantes. Estou falando de danos à propriedade. Nossa história começa na Ucrânia, na aldeia incrivelmente fácil de pronunciar de Novobodanica. Viu? Na primeira tentativa. Embora a cidade em si fosse um lugar pequeno e humilde, ela guardava um segredo importante. Aninhado nas colinas pitorescas de Novobodanica estava um depósito de munições que armazenava 92 mil toneladas de material explosivo. Isso incluía armas, munições e explosivos dos quais o país tinha pouco uso. Eles simplesmente haviam acumulado depois da queda da União Soviética nos anos 90. Ainda assim, as munições eram valiosas, e guardas foram instalados para vigiar o depósito. A questão é que observar um prédio cinza monótono por horas a fio pode ser entediante. Então, eles fizeram o que todos os europeus sem nada para fazer fazem: fumaram. O que aconteceu a seguir não está totalmente claro, mas uma versão sugere que um guarda enfiou um embrulho sujo do Burger King na lixeira da área para fumantes. À medida que os soldados apagavam seus cigarros no cinzeiro designado, a área para fumantes começou a feder. Então, os guardas decidiram se afastar da área designada para fumantes e se aproximaram do depósito de armas. Por qualquer motivo que estivessem lá, um guarda deixou cair ou jogou um cigarro errante, e foi uma catástrofe. Não é surpresa que, se você empilhar um monte de explosivos um em cima do outro, seja muito difícil detonar apenas um deles. Uma explosão levou a outra, que incendiou incêndios, o que levou a ainda mais explosivos detonando. A cadeia lenta e constante de explosões tornou impossível lidar com segurança com o desastre. No total, as explosões duraram 8 dias seguidos, e os efeitos foram sentidos em uma área de mais de 150 milhas quadradas. Várias pessoas perderam a vida, muitas ficaram feridas e 35 mil tiveram que ser evacuadas. Em última análise, o incidente causou danos no valor de 450 milhões de dólares. Vários anos depois, a Ucrânia sofreria outro incêndio catastrófico em um depósito de armas em Balakleia. Embora este não seja confirmado como culpa dos fumantes, não ficaria surpreso se fosse. A luz apagada. Você já ficou perplexo com uma decisão de design ruim? Como uma porta de puxar sem alça ou uma tomada inacessível? Bem, poderia ser pior, pelo menos esses erros de design não causaram um derretimento nuclear. Em 28 de março de 1979, a modesta pedra de 3 Mile Island, perto de Middleton, Pensilvânia, teve um problema. Você vê, essa pedra modesta abrigava um reator nuclear que estava à beira do superaquecimento. Uma falha mecânica impedia as bombas de enviar água para os geradores de vapor da usina, que removem o calor do núcleo do reator. Felizmente, havia uma solução incrivelmente simples: fechar uma válvula.
Uma vez fechada, esta válvula atuaria como uma solução de emergência, impedindo que o reator superaquecesse, e poderia ser ativada apenas pressionando um botão. Então, qual era o problema? Mau design. Você vê, havia uma pequena luz acima da válvula que indicava seu status. Todos na usina de energia razoavelmente presumiram que, uma vez que o interruptor fosse pressionado e a luz acima da válvula acendesse, significava que a válvula estava fechada e a crise estava evitada. Nem tanto. Em vez disso, a luz indicava apenas que o botão tinha sido pressionado, não que a válvula realmente estava fechada. Isso significava que os trabalhadores estavam suspirando de alívio quando deveriam estar com medo. Se alguém na usina soubesse disso, eles teriam tentado outra solução ou apertado o botão muito mais cedo. Como eles não sabiam o que a luz significava, a usina superaqueceu e entrou em colapso. O incidente ainda é considerado o pior acidente nuclear da história dos Estados Unidos, forçando milhares a evacuar suas casas, causando danos graves à usina e ao meio ambiente circundante, mas felizmente tendo apenas efeitos menores sobre os trabalhadores. A limpeza levaria 12 anos e 973 milhões de dólares, tudo porque alguém achou que uma luz indicando que algo poderia acontecer era uma boa ideia. Solo instável. Durante a Segunda Guerra Púnica, cerca de 2.200 anos atrás, a Roma antiga estava enfrentando o adversário mais difícil que já havia enfrentado, o reino da Cartaginense na África do Norte. O que tornou Cartago tão aterrorizante foi a liderança de seu grande general, um dos sujeitos mais durões da história, Hannibal Barca. Hannibal conquistou várias vitórias importantes contra Roma, incluindo a Batalha de Canas, que ainda é vista como uma das vitórias estrategicamente mais impressionantes da história, bem como uma das maiores derrotas de Roma. Roma tinha tanto medo de Cartago que alguns políticos encerravam cada discurso com a frase "Cartago deve ser destruída", mesmo que estivessem falando de outra coisa. E eventualmente, seu exército foi destruído. Então, por que Hannibal não venceu? É um grande mistério histórico. A teoria predominante é que, apesar de suas vitórias, os suprimentos e homens de Hannibal eram insuficientes para atacar a capital de Roma. Isso deu a Roma tempo para se reagrupar e, eventualmente, vencer a guerra. Mas por que Hannibal estava com recursos tão escassos? Bem, durante a guerra, Hannibal decidiu cruzar os Alpes com seu exército. Isso foi uma jornada miserável e insana, especialmente considerando que ele tinha elefantes vivos junto com ele. Uma versão relata que, para inspirar seus homens a marchar adiante, Hannibal decidiu fazer um discurso emocionante. Ele o encerrou cravando dramaticamente sua bengala na neve, o que desencadeou uma avalanche massiva que enterrou um terço de seu exército vivo. Algumas contas dizem que tantos quanto 18.000 homens e elefantes foram instantaneamente aniquilados. Se for verdade, essa perda repentina explicaria por que Hannibal não tinha o contingente necessário para tomar Roma. Quando Roma emergiu vitoriosa, selou seu status como a superpotência predominante da Era Clássica. Se Cartago tivesse vencido, o mundo seria muito diferente. Muitos idiomas seriam baseados no fenício, em vez do latim, o que significaria que nosso alfabeto pareceria mais com isto, e estaríamos usando palavras como KTY. É assim que se pronuncia? Lipse. Sem Roma, também não teríamos o Sacro Império Romano e provavelmente não haveria cristianismo, já que não haveria ocupação romana em Jerusalém. É difícil até imaginar, não é? Tudo isso porque o vovô precisava fazer um ponto dramático. Impacto Anshin. 1995 foi um ano importante. O Windows lançou um sistema operacional que tomaria o mundo de assalto. Michael Jordan fez seu retorno triunfante ao basquete. De alguma forma, um filme sobre atirar em gorilas com lasers movidos a diamantes foi um sucesso. No entanto, para o Japão, o ano é lembrado por um único evento catastrófico, o terremoto de Anshin. Este monstruoso terremoto de magnitude 7,3 ocorreu no início de 17 de janeiro. Além de tirar entre 5.500 e 6.500 vidas, causou danos inacreditáveis de 200 bilhões de dólares. Por mais inevitável que grande parte dessa destruição tenha sido, houve uma área onde as coisas não precisavam ter corrido tão mal quanto aconteceu, e foi ao longo da Rota Kobe. Esta é a principal ligação entre a cidade de Kobe e Osaka, que abrigava a poderosa Anshin Expressway. Construída em 1966, a rede deveria ser capaz de resistir às vibrações de um terremoto.
Mas isso não aconteceu, e a ponte desabou. Por quê? Uma análise posterior da ponte sugere que ela tinha uma ancoragem inadequada com capacidade insuficiente de cisalhamento. Em termos simples, a ancoragem se refere aos meios pelos quais as estruturas estão conectadas ao concreto, enquanto a capacidade de cisalhamento se refere à capacidade de uma estrutura de resistir ao deslizamento contra si mesma. Embora qualquer um desses descuidos seja ruim por si só, em uma estrutura supostamente projetada para resistir a terremotos, eles formaram uma combinação especialmente terrível. Nos 20 curtos segundos que o terremoto durou, a ponte cedeu e desabou. Foi tão completamente devastada que precisou ser completamente reconstruída ao custo de 4,6 bilhões de dólares. Como você pode ver, quando se trata de engenharia civil, tudo deve ser perfeito e deve ser regularmente mantido para permanecer perfeito. Pegue este estádio de futebol em Vitesse, na Holanda, por exemplo. Os fãs estavam aplaudindo e batendo os pés após uma vitória em 2021 quando isso aconteceu. Por algum milagre, não houve relatos de feridos. Enquanto os fãs riam disso, o prefeito Hubert Bruce não viu o humor, sabendo que a situação poderia ter sido muito pior. Uma investigação formal não revelou uma única causa, mas revelou que a estrutura foi construída na década de 1930 com quase nenhuma manutenção entre então e o incidente. E se você é um americano rindo das infraestruturas europeias e japonesas bobas, bem, prepare-se para uma rude surpresa, porque, de acordo com alguns cálculos, até 25% da infraestrutura dos Estados Unidos está em risco de se tornar inoperável, com consequências desastrosas. Apenas observe o colapso do Metrodome em 2010. Nossa! O que você acabou de ver foi uma grande quantidade de neve rompendo aquele teto. O teto deste estádio de Minnesota apresentava uma camada externa de fibra de vidro revestida de teflon, com uma camada interna de tecido atuando como teto da estrutura. O teto em si era robusto, pesando impressionantes 580 mil libras. O problema estava em uma falha no material. Veja bem, mesmo um pequeno furo em um tecido fraco pode se tornar um grande problema se pressão suficiente for aplicada a ele, e toda essa neve aplicou muita pressão. Como um lençol rasgado, os pequenos buracos no tecido cresceram sob o peso da neve antes que tudo desabasse. Imagine se a equipe estivesse treinando, eles teriam que se tornar esquiadores. Aprendamos com exemplos como Anshin, Minnesota e Vitesse. Verifique seu trabalho e depois verifique novamente a cada poucos anos. Varrer as pernas. Pernas são ótimas. Permitem que você ande por aí, mantenha portas abertas e desferir golpes rodados em desordeiros que desrespeitam sua garota. Haia! Mas você sabe para o que as pernas não são boas? Para prédios. Prédios não precisam andar por aí ou desferir golpes rodados. Bem, em 1977, a Citicorp apresentou seu novo e sofisticado edifício, conhecido na época como Citigroup Center. Embora ostentasse um design moderno elegante com um telhado inclinado e uma série de pernas longas e esbeltas. Esse novo visual chique fez do edifício a sensação de Nova York durante sua construção. No entanto, esse design fabuloso deu ao edifício uma fraqueza evidente: o vento. Você vê, fica ventoso a 279 metros de altura porque não há nada para impor resistência ao ar, como árvores ou outros edifícios. A estudante de arquitetura, Diane Hartley, percebeu que a forma única do edifício tornava particularmente suscetível a ventos fortes, que poderiam comprometer sua integridade estrutural. Diane entrou em contato com o designer do edifício, William Le Mesurier, com sua descoberta. William percebeu seu erro. Enquanto havia considerado ventos fortes nas faces do edifício, ele não havia pensado nos efeitos nos cantos. Fazendo algumas pesquisas frenéticas, William percebeu que uma tempestade forte o suficiente para derrubar o edifício ocorria aproximadamente a cada 55 anos. Ainda pior, suas pernas significavam que se ele caísse, não entraria simplesmente em colapso para dentro, mas tombaria sobre outros edifícios, causando ainda mais destruição. Parece ruim, certo? Fica pior, porque Diane e William descobriram esse fato logo antes do furacão Ela atingir Nova York. William entrou em ação. Ele criou um plano de evacuação com o NYPD e garantiu que 2.500 membros da Cruz Vermelha estivessem de prontidão. Ele e uma equipe de engenheiros trabalharam incansavelmente durante 3 meses seguidos para elaborar uma solução.
Trabalhando secretamente para evitar criar histeria, os engenheiros soldaram placas de aço com 2 polegadas de espessura sobre os parafusos do edifício, aumentando sua resistência. Eles trabalharam tão secretamente que os moradores do edifício nem perceberam. Graças à dedução de Diane, à convicção de William de corrigir seu erro e ao árduo trabalho desses engenheiros, a crise foi evitada, tudo sem chamar a atenção da mídia. Na verdade, a única razão pela qual isso foi descoberto foi porque um engenheiro comentou sobre isso em uma festa anos depois. Ei, eu entendo, isso é uma grande conquista. Enquanto a enorme consequência desse pequeno erro foi evitada, eu pensei em terminar de forma mais leve. Me processe. Bem, esses foram alguns erros aterrorizantemente significativos, não é? Qual é o pior erro pequeno que você já cometeu? Deixe-me saber nos comentários abaixo, e obrigado por assistir.